Pessoal, então, após esta semana de já e semanas acadêmicas, né, retomamos as nossas conversas sobre a fisiologia animal. No último vídeo que eu enviei para vocês, nós tratamos da fisiologia do sistema muscular, especificamente dos processos de contração e relaxamento da musculatura estriada esquelética. Tá? Para que nós completemos a fisiologia do sistema muscular, ainda falta falar sobre a musculatura lisa e musculatura cardíaca. Tá? Nós vamos fazer uma pausa agora na fisiologia do sistema muscular e vamos tratar do sistema endócrino. Após terminarmos o sistema endócrino, a gente vai voltar para a fisiologia muscular e completarmos, então, este assunto falando do músculo liso e do músculo cardíaco. Tá bem? Bom, então, quando a gente pensa em sistema endócrino, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é em hormônios, certo? Então, esse termo endócrino deve reportar a vocês a hormônios e glândulas endócrinas, certo? E quando nós falamos em hormônios, em glândulas endócrinas, a gente tem que considerar que este é um assunto bastante preservado entre as espécies. Evidentemente, entre mamíferos, por exemplo, entre as espécies domésticas de interesse, né? Dentro dos mamíferos, há pequenas diferenças em termos de concentrações hormonais na corrente sanguínea, mas, basicamente, as glândulas e os hormônios são os mesmos e as funções igualmente bastante preservadas. Tá? Inclusive, em peixes, estas funções hormonais também são bastante preservadas. E em aves também, especialmente ou principalmente quando se trata dos hormônios ligados à reprodução. Tá? Então, é um assunto bastante preservado entre as espécies domésticas de nosso interesse. Tá? Coloquei essas figuras aí, são bem simples e autoexplicativas, né? Vocês vão lembrar da anatomia, e aparecem aí indicados os principais locais de síntese hormonal nos animais, tá? Eu vou pegar esta figura do equino aqui, que está melhor de visualizar, e estão indicados aqui alguns dos principais locais envolvidos na produção de hormônios, tá? Não são os únicos, mas são, digamos assim, os que mais a gente comenta, tá? Então, existe uma glândula muito próxima ao cérebro, né? E que está diretamente relacionada com uma porção do cérebro que fica logo acima dela, né? E esta glândula, vocês estão vendo ali, é chamada de hipófise. Tá? Quando nós falamos em hipófise no sistema endócrino, nós não podemos dissociar, não podemos separar a hipófise do hipotálamo. A hipotálamo é uma porção na base do cérebro, é formada por tecido nervoso, tá? Por neurônios e demais células que constituem o tecido nervoso, que nós, inclusive, já falamos sobre isso. Tá? Então, o hipotálamo ele não é considerado uma glândula. O hipotálamo é uma porção do cérebro
que tem diferentes funções, ou seja, ele é todo, né, do ponto de vista didático, dividido em núcleos ou centros hipotalâmicos, e alguns, o que são núcleos ou centros hipotalâmicos? São conjuntos de neurônios com uma mesma função lá no hipotálamo, tá? E alguns desses núcleos ou centros hipotalâmicos, né, têm a função de produzir neurohormônios. Então, os neurônios, em alguns núcleos, em alguns centros hipotalâmicos, têm a função principal de produzir neurohormônios. E estes neurohormônios, por sua vez, vão agir sobre a hipófise. Tá? Então, a gente vai falar mais sobre hipotálamo e hipófise e vocês vão ver essa estreita relação do ponto de vista anatômico, que eles são muito próximos, e principalmente do ponto de vista fisiológico, tá? Bom, se vocês lembrarem da hipófise lá da anatomia, da histologia, vocês vão lembrar que a hipófise, ela tem diferentes grupos celulares e histologicamente, digamos assim, e fisiologicamente também, ela é dividida, ela é separada em duas, né? A adenohipófise ou hipófise anterior e a neurohipófise ou hipófise posterior. A gente vai falar da hipófise e vai deixar muito clara essa diferença que existe entre a neurohipófise e a adenohipófise, tá? Bom, se nós continuarmos aqui percorrendo o corpo do animal, na região do pescoço, vocês vão encontrar a glândula tireoide. Essa glândula tireoide é bastante conhecida de todos, tá? E tem, obviamente, uma função muito importante. A gente vai falar dessa glândula tireoide e dos principais hormônios produzidos na tireoide. Intimamente associada à tireoide, né, encostada na tireoide, ali existem 4 glóbulozinhos que constituem as glândulas paratireoides, tá? Ou simplesmente chamada de glândula paratireoide. Tá? Também produz hormônio fundamental no metabolismo do cálcio, tá, no animal, e a gente vai falar sobre isso. Depois, muito próximo aos rins, estão as glândulas adrenais ou suprarrenais. Tá? Aqui nas adrenais, dentre outros hormônios, é produzido o cortisol, aquele hormônio associado ao estresse, porque quando o animal está sob estresse, especialmente um estresse crônico, os níveis de cortisol na corrente sanguínea se elevam bastante, tá? E a gente vai entender e vai falar, vai conversar sobre isso. Aparece aqui também um órgão, né, que tem, além de outras funções, uma função endócrina. O pâncreas não é exatamente uma glândula clássica, mas produz hormônios muito importantes, fundamentais no metabolismo da glicose, né? Se vocês lembrarem da insulina e do glucagon, e eu sei que vocês tratam deles na bioquímica, vocês vão lembrar do pâncreas, porque é lá nas ilhotas de Langerhans do pâncreas, ou seja, na porção endócrina do pâncreas, que é produzida a insulina e o glucagon, dentre outros hormônios, tá? E depois a gente chega nas gônadas, tá? Gônadas femininas, gônadas da fêmea, no caso dos ovários, e as gônadas masculinas, que são os testículos, no caso dos machos, tá? Bom, existe uma outra, 3 informações que eu quero passar para vocês, ainda usando essa figura. Existe uma outra glândulazinha localizada no cérebro que não aparece aqui, tá? Não aparece aqui. A gente vai falar sobre ela. É a glândula pineal. Então, nós vamos falar sobre a pineal,
Tá? Especialmente a pineal em equinos e em ovinos, porque são as espécies que respondem ao fotoperíodo, ou seja, que têm a sua atividade reprodutiva influenciada de forma importante pelo fotoperíodo, ou seja, pelo número de horas durante 24 horas, né? Ou seja, noites mais longas, dias mais curtos, ou o contrário, né? Noites mais curtas com dias mais longos, interferem na atividade reprodutiva de algumas espécies, especialmente dos equinos, dos ovinos e das aves também. Tá? E a pineal está envolvida nesse processo, certo? Muito bem. A segunda informação, que não aparece explicitamente aí nesta figura, é a relação muito estreita do hipotálamo, da hipófise e de outras destas glândulas indicadas aí. A gente vai ver, por exemplo, que existe uma influência total do hipotálamo ou uma ligação total entre hipotálamo, hipófise e tireoide, hipotálamo, hipófise e adrenal, hipotálamo, hipófise e gônadas, hipotálamo, hipófise e fígado, que também não é uma glândula clássica, porque é um órgão com muitas funções, mas uma dessas muitas funções do fígado é produzir hormônio. E esta função hepática de produzir hormônio, especificamente, não é o único local de produção do hormônio do crescimento e dos IGFs, mas é um importante local de síntese desse hormônio. E está diretamente controlado pelo hipotálamo e pela hipófise. Tá? Então, a gente vai ver a relação hipotálamo-hipófise e algumas dessas glândulas que estão mostradas aí. Certo? Muito bem. O que mais? A terceira informação que eu quero passar para vocês, ainda usando essa figura, é que estes locais indicados aí são os locais, digamos assim, mais comentados de produção de hormônios quando a gente trata do sistema endócrino, mas não são os únicos, tá? Por exemplo, lá no epitélio gástrico ou no epitélio intestinal, ocorre síntese e secreção de substâncias com ação hormonal. Mas a gente não considera o estômago uma glândula. A gente não considera o intestino delgado como uma glândula, mas algumas células do epitélio gástrico e intestinal produzem substâncias com ação hormonal, que agem como hormônios, tá? Então, a ideia é não restringam o conceito de local de síntese de hormônio para estas glândulas mais conhecidas, como tireoide, como adrenal, como as próprias gônadas, tá? Ou seja, ovários e testículos, certo? Existem outros locais no corpo do animal que não são tratados como glândulas clássicas, mas que também ocorre a síntese de algumas substâncias com ação hormonal. O exemplo eu acabei de repetir duas vezes. Um exemplo é o estômago, outro exemplo é o intestino delgado, um outro exemplo é o fígado, tá? Coração e etc. Muito bem. Dito isto, esta parte introdutória do assunto, uma erva, me desculpe.
Perdão. Passamos para o próximo. Bom, esse slide eu deixo aqui, eu não vou ficar repetindo para vocês, que vocês podem ler muito bem aí. Só deixo aí para aqueles que estão montando o seu material ter um esqueminha. Esses são os principais tópicos que a gente vai tratar nesta conversa sobre o sistema endócrino, certo? Muito bem. Bom, eu vou aproveitar e já vou falar para vocês desse primeiro tópico aqui, usando essa figura mesmo. Relação do sistema endócrino com outros sistemas. Tá? Então, quando a gente trata do sistema endócrino, dificilmente a gente não vai fazer relação do sistema endócrino interagindo com outros sistemas do organismo do animal. Não tem como não fazer essa relação, tá? Por quê? Porque o sistema endócrino, assim como o sistema nervoso, é um sistema que interfere, tá? Que se relaciona com todos os demais sistemas do organismo do animal, tá? Então, estímulos nervosos e estímulos hormonais estão relacionados na função de todos os demais sistemas. Então, é muito importante que vocês conheçam o sistema nervoso, vocês já conheçam o sistema endócrino, que a gente vai começar a conhecer agora, para a gente entender, né, para a gente alcançar aquele objetivo ao qual nós nos dispusemos lá no primeiro vídeo de entender o funcionamento do organismo animal como um todo, tá? Certo? Muito bem. O conceito de hormônio, eu vou utilizar uma figura para que vocês entendam melhor, tá? Então, basicamente, assim, de uma forma bem simples, o hormônio é mais uma forma que as células têm de se comunicar entre si. Tá? O hormônio é uma maneira que as células têm de trocar informações entre elas. Tá? Esse é o entendimento inicial de um hormônio. O conceito clássico de hormônio é o seguinte: o hormônio é uma substância química sintetizada por uma célula especializada. Sintetizada, vocês já sabem que é sinônimo de produzida. Tá? Então, o hormônio é uma substância química sintetizada por uma célula especializada, entre aspas, vocês podem colocar por uma célula endócrina, tá? Vírgula, que é liberada, que é secretada por esta célula na corrente sanguínea e que, caindo na corrente sanguínea, vai agir sobre células-alvo distantes daquela que as produziu. Tá? Vou repetir. Um hormônio é uma substância química sintetizada por uma célula endócrina que libera este hormônio, esta substância química, na corrente sanguínea, e esta substância química, este hormônio, ao cair na corrente sanguínea, é transportado pelo sangue e vai agir em células-alvo distantes da onde o hormônio, a substância química foi produzida. Tá? Certo? Então, esta figura aqui, ó, está mostrando para vocês, de forma esquemática, o que eu acabo de dizer. Tá? Aqui está representada, ele chamou de célula
1 aqui, a célula tipo 1, né? Que nada mais é do que a nossa célula endócrina, tá? Célula endócrina. Esta célula endócrina, então, produz uma substância química, e a gente vai ver que essa substância química pode ser uma proteína, pode ser um esteroide, ou pode ser um derivado de aminoácido, né? Daqui a pouco a gente vai ver os tipos de hormônios de acordo com a sua estrutura química, né? Mas, enfim, aqui aparece, então, essa célula endócrina produzindo uma substância química, liberando esta substância química na corrente sanguínea, certo? E esta substância química, ao cair na corrente sanguínea, é transportada, obviamente, pela corrente sanguínea e vai agir em células-alvo, que ele chamou aqui de célula tipo 2, né? É a célula-alvo, é a célula-alvo dessa substância química, é a célula-alvo deste hormônio. Então, essa substância química que está sendo transportada pela corrente sanguínea, sai da corrente sanguínea e vai agir sobre a célula-alvo que está distante, longe daquela célula endócrina que produziu esta substância química, tá? Então, esse desenho que eu estou usando aqui para exemplificar para vocês o que eu falei, serve para entender melhor o conceito clássico de um hormônio e serve também para eu já acrescentar algumas outras informações em relação ao hormônio também, tá? Então, quando eu usei essa figura, eu disse para vocês que esta célula endócrina, mostrada aqui, ó, produz um hormônio. Ótimo. E disse para vocês que esse hormônio é uma substância química. Muito bem. Para fins didáticos, quando a gente vai estudar hormônio, existem diferentes maneiras da gente classificar os hormônios, tá? Diferentes formas. Uma forma que eu utilizo bastante de classificar os hormônios é de acordo com a sua estrutura química, porque esta é uma forma que nos ajuda a entender várias características dos diferentes tipos de hormônios que um animal produz, tá? E nesta classificação, de acordo com a estrutura química, os hormônios são distribuídos em 3 grandes grupos, normalmente em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo dos hormônios proteicos. Neste grupo dos hormônios proteicos, se encontram hormônios que são proteínas, hormônios que são peptídeos e hormônios que são glicoproteínas. Todos no mesmo grupo, porque têm características idênticas, ou quase idênticas, se aqui isso existe. Os hormônios proteicos, então, seria o primeiro grupo. O segundo grupo seria o grupo dos hormônios esteroides, que basicamente são derivados da molécula de colesterol, tá? Então, todos os hormônios esteroides são derivados da molécula de colesterol. Eu vou mostrar para vocês mais adiante uma figura que mostra os vários hormônios esteroides que um animal produz e vocês vão ver que todos eles, a síntese de todos eles começa a partir da molécula de colesterol. Aí, dependendo das enzimas que vão clivando essa molécula de colesterol, né, que obviamente depende do órgão sobre o qual estamos conversando,
esse colesterol vai ser, então, clivado até que ele se transforme em testosterona, ou em progesterona, ou em estrógenos, ou em cortisol, etc. Tá? E o terceiro grupo de hormônios, de substâncias químicas, né? Dessas substâncias químicas que formam hormônios, o terceiro grupo seria o grupo das aminas. Grupo aminas. Estas aminas esses hormônios aminas, são hormônios derivados de uma única molécula de aminoácido. Então, por exemplo, o aminoácido tirosina é um aminoácido importantíssimo na formação de hormônios aminas, porque a partir desta tirosina, deste aminoácido, é produzido, por exemplo, hormônio lá na tireoide. A partir desta mesma tirosina, é produzida, por exemplo, a adrenalina. Tá? Então, são diferentes hormônios produzidos a partir de um único aminoácido, que é a tirosina, que é muito importante nessa conversa sobre o sistema endócrino. Tá? Então, pessoal, algumas células, vocês vão ver, alguns locais onde o animal produz hormônio proteico, vocês vão ver que o hormônio proteico é produzido como qualquer proteína dentro de uma célula endócrina. Outros locais no animal que produzem hormônios esteroides, vocês vão ver que as células endócrinas que produzem esses hormônios vão pegar a molécula de colesterol e vão clivar esse colesterol até que produza aquele hormônio de interesse lá naquele órgão. Ou ainda, vocês vão ver que alguns locais onde o animal produz hormônio amina, as células endócrinas vão pegar a tirosina, vão modificar um pouco a estrutura da tirosina e vão dar origem a uma molécula que tem ação hormonal, que vai ser um hormônio amina, certo? Muito bem. Então, dependendo do tipo de célula endócrina, vai produzir um hormônio que vai cair fatalmente num desses três grupos que eu citei para vocês. Bom, depois de produzir o hormônio, a célula endócrina tem que secretar este hormônio, ou seja, liberar este hormônio na corrente sanguínea. E de acordo com o tipo de hormônio, esta liberação vai ser de uma forma ou de outra. Por exemplo, os hormônios proteicos daquele grupo 1 são liberados a partir do processo de exocitose, que vocês já conhecem. Exocitose, os neurotransmissores são liberados por exocitose, não é verdade? Já falamos muito de neurotransmissor. Pois bem, os hormônios proteicos são liberados por um processo de exocitose, que vocês sabem, dependendo de cálcio. Tá? Já os hormônios esteroides, daquele grupo 2 que eu falei para vocês, eles são liberados por difusão simples. Eles simplesmente atravessam aqui, ó, a membrana celular. Mas aí a pergunta que não quer calar. Ah, professor, por que o hormônio proteico é liberado? Puxa, por que o hormônio proteico é liberado por exocitose e o hormônio esteroide é liberado por difusão simples? E a resposta é a seguinte: os hormônios proteicos, eles são lipofóbicos. Eles têm baixa afinidade com lipídios, então eles não conseguem atravessar a membrana plasmática da célula endócrina. Já os hormônios esteroides são lipofílicos, têm alta afinidade com lipídios, porque, afinal de contas, os hormônios esteroides são derivados da molécula de colesterol, e colesterol é um lipídio. Tá? Então, é muito fácil de entender por que o hormônio esteroide é lipofílico. E, por ser lipofílico, ele atravessa a membrana
plasmática com facilidade, né? Porque nós também já falamos da constituição da membrana plasmática lá no início. E vocês lembram que membrana plasmática é uma camada dupla de fosfolipídios, basicamente. E ainda tem, inclusive, molécula de colesterol também, formando membrana plasmática, ou seja, qualquer substância lipofílica consegue facilmente atravessar por difusão simples a membrana plasmática. Muito bem. E os hormônios aminas, aquele terceiro grupo, eu digo para vocês que os hormônios aminas, alguns hormônios aminas têm características semelhantes aos hormônios proteicos. E outros hormônios aminas têm características semelhantes aos hormônios esteroides. Então, os hormônios aminas, a liberação de hormônio amina pode ser por exocitose ou pode ser por difusão simples, dependendo do tipo de hormônio, ou dependendo de qual hormônio amina vocês estão falando, certo? Muito bem. Após serem liberados na corrente sanguínea, estes hormônios precisam ser transportados na corrente sanguínea, certo? Os hormônios que são hidrofílicos têm facilidade para serem transportados aqui na corrente sanguínea, porque o sangue, vocês sabem, né? A parte líquida do sangue, que é o plasma, tem mais de 90% de água. Então, no sangue tem muita água. Qualquer substância que tenha alta afinidade com água vai ter mais, digamos assim, tranquilidade em circular na corrente sanguínea livre no plasma. E é o que acontece com a maior parte dos hormônios proteicos. Eles circulam livres no plasma, tá? Os hormônios esteroides, eles são hidrofóbicos, né? Eles têm baixa afinidade com água. Então, na sua maioria, os hormônios esteroides, eles necessitam se ligar a uma proteína plasmática para poderem circular. Esta proteína plasmática meio que envolve o hormônio esteroide, assim, protege ele, entre aspas, do contato direto com a água, né? E aí ele é transportado. E o hormônio amina, aquele terceiro grupo, de novo, depende do tipo, ou, perdão, depende de qual hormônio amina vocês estão falando. Alguns circularão ou circulam livres no plasma e outros carreados por proteínas plasmáticas. Bom, quando estes hormônios estão circulando na corrente sanguínea, uma pergunta que não quer calar é a seguinte: chegamos aqui no outro extremo, né? Que ele chamou aqui de célula 2 e que eu estou chamando de célula-alvo. Chegamos aqui na célula-alvo, então. Professor, a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que uma célula-alvo precisa para ser alvo ou para sofrer a ação do hormônio X lá? Qualquer hormônio que vocês imaginarem. O que diz que uma célula é alvo, né? Vai sofrer a ação do estímulo X e outra célula, que às vezes está do lado dela, não vai sofrer a ação daquele hormônio X. O que muda de uma célula alvo para uma célula que não é alvo do hormônio X? E a resposta é simples, mas vocês nunca mais devem esquecer. O receptor para o hormônio. Receptor celular para o hormônio. Todas as células no organismo do animal que tiverem o receptor celular para o hormônio X, esse sobre o qual vocês estão tratando, vai receber o estímulo hormonal. O hormônio X vai se ligar ao seu receptor celular e aquela célula, então, vai sofrer a ação do hormônio X. Por outro lado, todas as células que não possuem receptores para o hormônio X não sofrem a ação do hormônio X. Se tiver receptor para o hormônio Y ou para o hormônio Z,
vai sofrer a ação do hormônio Y ou do hormônio Z, mas não vai sofrer a ação do hormônio X, porque não tem receptor para hormônio X. Certo? É mais ou menos como vocês tentarem abrir uma porta sem a chave daquela porta. Se ela tiver chaveada, vocês não vão conseguir. Ou seja, o hormônio só vai influenciar, só vai estimular ou inibir, enfim, só vai agir sobre a célula que tem receptor para ele. Né? Ou seja, a célula é um alvo para o hormônio na medida em que ela tem receptor celular para aquele hormônio. Tá certo, pessoal? E estes receptores celulares estão localizados em três locais. Eles podem estar localizados em três partes da célula, tá? E, de acordo com a sua localização na célula-alvo, eles são denominados de um ou de outro termo, tá? Por exemplo, existem basicamente 3 tipos de receptores celulares de acordo com a localização na célula-alvo, tá? Um grupo ou um tipo de receptor celular para hormônio são os chamados receptores de membrana. Estão localizados na membrana plasmática da célula-alvo, certo? O segundo tipo são os receptores citoplasmáticos. Alô? Filho, estou gravando um vídeo, tá? Já te ligo, pode ser? Tá, não tem problema. Beijo, te amo, filho, já te ligo. Um segundo tipo são os receptores citoplasmáticos. Citoplasmáticos, que estão localizados no citoplasma da célula. Ah, professor, é mesmo, o receptor citoplasmático está localizado no citoplasma da célula? É, pasmem, mas é verdade. E o terceiro tipo são os receptores nucleares, que estão localizados, não preciso nem dizer, né, no núcleo da célula-alvo. Então, existem alguns receptores, são chamados receptores de membrana, porque se localizam na membrana plasmática da célula. O outro são os receptores citoplasmáticos, que estão localizados no citoplasma da célula. E, finalmente, os receptores nucleares, que estão localizados no núcleo da célula. Muito bem. Aquela facilidade ou dificuldade em sair da célula endócrina vai servir aqui, ó, na célula-alvo, ou seja, os hormônios que são lipofóbicos, que têm baixa afinidade com lipídios, normalmente encontram os seus receptores celulares na membrana, porque teriam dificuldade de entrar na célula-alvo. Então, encontram o receptor na membrana plasmática da célula-alvo. Já aqueles hormônios que são lipofílicos, que têm alta afinidade com lipídios, normalmente atravessam a membrana celular com facilidade e encontram os seus receptores ou no citoplasma, ou pelo menos a maioria dos seus receptores no citoplasma e no núcleo. Alguns desses hormônios, mesmo sendo lipofílicos, também, além de encontrarem os seus receptores, principalmente no citoplasma e no núcleo, também podem se ligar a alguns receptores para eles localizados na membrana plasmática. Certo, pessoal? Bom, então, este vídeo é um vídeo de início de conversa sobre o sistema endócrino, tá? Nós já extrapolamos bastante o nosso tempo aqui, vamos ficar por aqui hoje e no próximo vídeo a gente continua falando destes tipos de hormônios, certo? Um abraço e até mais.